José. José era filho de Jacó e possuía 11 irmãos. Porém, ele era o filho mais querido e amado por Jacó, que mandou fazer uma túnica bem bonita e de várias cores para ele. Seus irmãos, vendo que seu pai o preferia, começaram a odiá-lo e não o tratavam mais com um bom modo. Um dia, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Ele sonhou que estava no campo, ligando feixes, e eis que seu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto o feixe dos seus irmãos o cercava e se prostrava diante dele. Seus irmãos, odiando-o, perguntaram se por acaso ele queria reinar sobre eles e se tornar o seu senhor, e com isso odiaram-no ainda mais por causa desse sonho. Depois José teve outro sonho. Sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas prostravam-se diante dele. Ele contou para seus irmãos e para seu pai também, porém Jacó, pai de José, não gostou desse sonho e perguntou a ele se por acaso ele, sua mãe e seus irmãos viriam se prostrar por terra diante dele. Porém, seu pai guardou a lembrança desse sonho. Os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. E Jacó, pai de José, mandou-o depois para ver se estava tudo bem com seus irmãos. José chegou em Siquém, não encontrou seus irmãos. Um homem, vendo-o vagar, perguntou o que ele procurava. Ao dizer que estava à procura de seus irmãos, que apacentavam os rebanhos, o homem disse que os ouviu dizer que iria para Dotaim. Então José foi procurá-lo em Dotaim. Seus irmãos o viram de longe e, antes que José se aproximasse, combinaram entre si em matá-lo e depois jogá-lo em uma cisterna, e depois dizer que uma fera o devorou. Assim queria ver que valia seu sonho. Porém, Rubens, um dos seus irmãos, quis livrá-lo da mão dos outros irmãos e pediu que não tirasse a vida dele e sugeriu que apenas o jogasse na cisterna, na intenção de depois tirá-lo e levá-lo de volta a seu pai. Quando José chegou, seus irmãos seguraram e tiraram sua linda túnica de várias cores e o jogaram numa cisterna velha que não tinha mais água. Quando seus irmãos sentaram para comer, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas que transportava para o Egito resina, bálsamo e ládano. Então Judá, um dos seus irmãos de José, sugeriu que ao invés de matá-lo, o vendesse para os ismaelitas. Assim não levantaria a mão contra seu irmão, que era carne de sua carne. Seus irmãos concordaram e o venderam por 20 moedas de prata para os ismaelitas, que o levaram para o Egito. Seus irmãos rasgaram suas vestes e as mergulharam no sangue de um cabrito morto. Depois mandaram que levasse a seu pai e o perguntaram se era a túnica de seu filho. Ao ver a túnica, Jacó teve a certeza que era de seu filho José e imaginou que uma fera havia o estralhaçado. Pegou a túnica e chorou pela morte de seu filho. Preferindo por muito tempo, todos os outros filhos tentaram consolá-lo, mas nada adiantou. José foi levado para o Egito e vendido ao chefe do guarda de Faraó. Porém, o Senhor estava sempre ao seu lado e tudo o que ele fazia prosperava. O Faraó, vendo que o Senhor estava ao seu lado e que fazia prosperar em tudo o que ele empreendia, o empregou a seu serviço, confiando sua casa, seus bens, para que José governasse. E o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. José era um homem muito belo, e a mulher de Faraó lançou seus olhos sobre ele, pedindo-lhe um beijo. E José se recusou, dizendo que jamais cometeria um crime tão grande a Faraó.
e ao seu senhor. Porém, um dia que não se encontrava ninguém na casa, a mulher de Faraó segurou-o no manto de José e queria obrigá-lo a beijá-la. Porém, José largou o manto com ela e fugiu. A mulher furiosa com o manto de furiosa com o manto de José nas mãos, decidiu mentir para todos e para o Faraó que José tentou beijá-la à força. E quando ela gritou, ele largou o manto para trás e fugiu. Ao ouvir sua mulher, o Faraó ficou enfurecido e lançou José na prisão. Porém, a todo momento o Senhor estava com José e logo ele ganhou a amizade do chefe da prisão, que confiou a José todos os presos que ali se encontravam. E logo José estava cuidando de todos da prisão. Depois disso aconteceu do copeiro e do padeiro de Faraó ofendê-lo, e ele os mandou para a prisão. Lá eles tiveram um sonho e ficaram muito tristes. Então José perguntou por que eles estavam tristes. E eles disseram que não havia ninguém para interpretar seus sonhos. E José disse que pertence a Deus a interpretação dos sonhos, e rogou a Deus para que o contasse a eles. Então o copeiro contou os seus sonhos a José, e disse que diante dele estava uma cepa, e nessa cepa havia 3 varas, que parecia brotar. Saía uma flor e seus cachos eram uvas maduras, e ele tinha na mão a taça de Faraó. E ele pegou as uvas e espremeu na taça e entregou na mão de Faraó. E José disse que as 3 varas significavam 3 dias, e que em 3 dias o Faraó iria colocá-lo em suas funções novamente. E ele dará a taça a Faraó, como fazia antes em sua função de copeiro. E quando isso acontecer, eles estiver felizes para lembrar de José e recomendá-la ao Faraó para que o tire da prisão. No 3º dia aconteceu o aniversário de Faraó, e ele restabeleceu o cargo de copeiro e do padeiro, e o copeiro deu a taça a Faraó, e ficou muito feliz, porém não se lembrava mais de José. 2 anos depois, o Faraó teve um sonho, e ele sonhou que estava próximo do Nilo, e de onde saíam 7 vacas belas e gordas, e que se puseram a pastar no capinzal. Mas eles que saíam em seguida do mesmo Nilo, e outras 7 vacas feias e magras vieram a ficar no lado de outras na margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas. E o Faraó acordou depois e adormeceu novamente, e teve outro sonho. 7 espigas grossas e belas saíam de uma mesma haste, mas que em seguida germinaram 7 outras espigas magras e ressequidas, e as espigas magras devoravam as 7 espigas grossas e cheias. O Faraó acordou novamente. Quando amanheceu, o Faraó, preocupado, mandou chamar todos os mágicos e sábios do Egito. Contou seus sonhos, mas nenhum deles soube explicá-lo. Então, o copeiro pediu desculpa pela sua falta, mas lembrou que na prisão havia um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda, que interpretou seus sonhos, e os acontecimentos se confirmaram. Então, Faraó mandou chamar José, e ele barbeou-se, trocou de roupa e apresentou-se diante de Faraó. O Faraó disse a José que havia tido um sonho, que ninguém soube interpretá-lo, e que tinha ouvido dizer que bastava dizer um sonho a ele que ele explicava. E José disse que não era ele, mas que Deus lhe daria uma explicação. Então o Faraó contou-lhe o sonho, e José lhe explicou que o duplo sonho tinha um único significado, que as 7 belas vacas, assim como as 7 belas espigas, significava 7 anos,
e que as 7 vacas magras e feias e as 7 espigas vazias e queimadas são 7 anos de miséria. Deus revela, será então anos de abundância para todo o Egito, e em seguida 7 anos de miséria, que farão esquecer toda a abundância do Egito. A fome devastará o país. Agora escolha um homem sábio e prudente para comandar o país, que recolhe uma parte da colheita nos anos de abundância e armazena o trigo nas cidades e disposição de Faraó. O Faraó escolheu José para comandar o país, pois não conhecia uma pessoa mais cheia do Espírito de Deus. José casou-se com Asenete e teve 2 filhos, antes dos anos de miséria. A terra produziu abundantemente todos os 7 anos de fertilidade. José ajuntou todos os produtos destes 7 anos e pôs em reserva na cidade. José ajuntou trigo como a areia do mar, e quando os 7 anos de miséria chegaram, toda a terra vinha ao Egito comprar trigo de José, porque a